musical ela não vingou, ela não conseguiu decolar, não teve dificuldade. E ela acabou ficando em casa e eu fui o único a continuar trabalhando. Então, para manter um sustento maior para casa, já que eu passei a ser o único a trabalhar, eu comecei a trabalhar mais. Eu ficava ausente a trabalho de segunda a sábado. Esse foi um dos motivos que acabou levando o grito, carregando de ausência. E foi esse o motivo que levou ao trito e esse é um dos motivos que levou ao término do casamento. E então nós nos separamos em janeiro de 2022 e eu deixei ela morando no apartamento que eu tinha comprado e fui morar de aluguel em um apartamento próximo. E eu passei um tempo sem manter contato com ela. Até que, quando foi dia 17 de agosto de 2022, eu fui tentar ter contato, fui até o apartamento, né? Tentar ter contato com ela e com o nosso filho, para ela vai ficar passar um final de semana comigo. Só quando eu cheguei no prédio lá, o porteiro falou que ela havia se mudado fazer 3 dias e que ele não sabia para onde ela havia se mudado. E então eu passei alguns meses sem saber, ela estava sem saber onde ele estava, sem notícia alguma. Até que eu descobri que ela havia se mudado para a casa da mãe dela. Então quando eu descobri que ela havia se mudado para a casa da mãe dela, eu fui até lá também para poder ver meu filho. Mas ela se negou a deixar entrar, a ver meu filho, e disse que se eu continuasse indo lá ou tentasse alguma comunicação, ela iria chamar a polícia. Então foi por isso que eu entrei com essa ação, porque ela tomou meu filho de mim e não deixa ver, simplesmente motivo algum. Certo. Agora, durante a sua fala, você falou passou um tempo sem ter contato com ela. Quando você passou um tempo sem ter contato com ela, consequentemente com o seu filho, que tempo seria esse? Sim, desde a separação de janeiro até o dia 17 de agosto. Certo. Ana Clara, você gostaria de complementar? Como o Caio falou, desde que nós nos conhecemos, começamos a namorar, mudou um pouco de tempo que nós nos casamos, e isso me ajudou na minha gravidez. E apesar desse momento muito feliz também, obviamente, foi também um momento muito difícil porque eu tive complicações da gravidez, o que me fez dedicar uma pausa na minha carreira musical. E após meu período, depois do parto, eu tive depressão pós-parto. E a minha relação com o pai começou a ficar muito difícil, nós brigávamos muito, porque eu estava sofrendo com a depressão pós-parto, enquanto isso ele estava indo a festas, com várias notícias de traição. E então, o que acabou resultando no nosso divórcio. E como nós éramos um casal muito midiático, isso repercutiu fortemente e eu comecei a sofrer essas ameaças que chegavam na portaria do meu apartamento. E o que me fez ter que sair de casa, literalmente escondida, por temer a minha vida e a vida do meu filho, e eu fui para a casa da minha mãe. E a nenhum momento Caio nos procurou. Porque eu estava na casa da minha mãe, um local que ele tinha ido diversas vezes já, que ele conhecia, mas ele não se procurou. E é só isso.
Ana Clara, nos áudios tem um áudio psicossocial. Você tem ciência desses áudios? Não. Então, no caso, o advogado não passou para você esses áudios que foram aqui. Mas você se lembra que foi lá uma pessoa, né? Na sua casa, se lembra? Sim, se lembra, né? Certo. Quando você for lá, quando for lá na sua residência, tem uma parte do laudo que diz assim: questionei a senhora Ana sobre como reagiria caso o pai aparecesse na porta de sua casa, pedindo para ver seu filho. E ela disse que não acreditava que ele apareceria depois de 6 meses. E se aparecesse, não deixaria entrar em contato com a criança, pois descreve uma situação vexatória que deixou um orgulho ferido. A senhora concorda? Sim. Então a senhora continua com esse mesmo pensamento? E a parte final. Com certeza. Questionei, isso foi uma paráfrase do laudo. Sim. Questionei a senhora Ana sobre como ela reagiria caso o pai aparecesse na porta de sua casa para ver o seu filho. E ela disse que não acreditava que ele apareceria depois de 6 meses e, se aparecesse, não deixaria que a criança entrasse em contato, pois descreve uma situação vexatória que deixou seu orgulho ferido. Não, eu gostaria que veio o nosso filho, até porque ele contar ele todo o tempo de ver a criança. Mas ele não apareceu, ele não se procurou. E eu estava na casa da minha mãe, seria um dos primeiros locais que ele procuraria. Que ele não se encontraria se tivesse procurado. Certo. Caio, você tem alguma coisa a complementar ou alguma réplica em relação ao que ela falou? Nada a declarar, nada a complementar. Você é advogado do Caio, tem alguma coisa a complementar em relação ao que ela falou? O nosso cliente chegou sim a procurar contatar a parte ré. E a gente consegue comprovar isso através do histórico de chamadas do telefone dele. E que foram feitas várias tentativas de comunicação entre ele e a parte ré para que ele pudesse contatá-la e, a partir disso, ela passar o endereço no qual ela estava para ele poder visitar o filho, como também temos print screens de conversas no WhatsApp entre ambos que demonstram que ela bloqueou o nosso cliente e ele tentou por diversas vezes mandar mensagens para saber o paradeiro do filho, das quais não obteve nenhuma resposta. Então não houve, essa afirmativa na verdade não é verídica de que nosso cliente não tentou contatar o filho e manter contato com o mesmo. E, complementando, não é à toa que ele tentou contato, foi necessário usar a máquina pública, mover a máquina pública para ele ter o simples direito de ter contato com o filho, para demonstrar o simples amor paterno que foi cesseado por causa da genitora. Então, como bem foi falado pela cliente, ela estava recebendo ameaças e estava recebendo uma quantidade excessiva de mensagem pelos ditos fãs do casal, tanto de meios digitais como por meios físicos, o que levou a desativar a todas as suas redes sociais. É tanto que ela abriu mão até mesmo de plataformas em que ela divulgava o trabalho dela, que antes era uma das coisas mais importantes para ela, que ela estava tentando alavancar, justamente pela quantidade de coisas que ela estava recebendo, pela quantidade de redes que até mesmo foram publicados e que virou mídia por ser em uma proporção muito grande para o caso. Excelência, pela ordem. Ela disse que sofreu ameaça por cartas ou meios físicos. A senhora colecionou nos autos do processo algum tipo de ameaça? Inclusive, do processo tem também as notícias de meios públicos que noticiaram essas ameaças, onde a gente colocou prints das
noticiários que saíram pelo fato de eles serem pessoas públicas, onde os próprios jornalistas, que não foram inclusive antes de entrar com essa ação, os próprios jornalistas pesquisaram e estavam a parte da situação que estava acontecendo e noticiaram isso em meios públicos, antes mesmo do acontecimento, do ajuizamento dessa ação pela outra parte. Então, sim, tem os autos dos processos, os prints e os noticiários que foram todos documentados em relação às ameaças que ela sofria. A defensoria tem algo a complementar? Certo. Nos autos do processo, a defensoria, juntamente com a advocacia privada da Ana Clara, me passou alguns relações coletivos das testemunhas. E eu gostaria de saber se todos os que estão aqui na minha lista, se nos autos estão aqui presentes. Eu gostaria que vocês confirmassem comigo. Sim, excelência, estão presentes. Eu vou falar os nomes e você vai me confirmar. Luana Salles, está presente? Presente. Raíssa, Gabriela Góes Presente as duas. e o Vinícius. Presente também. Certo. Na testemunha da advocacia privada, nós temos o Etiel, Renan, Também está presente. Matheus Mendes. Também está presente. Certo. Então, os defensores tinham alguma ordem de preferência? Primeiramente, a defensoria gostaria de chamar a testemunha Vinícius. Vinícius? Boa noite, Vinícius. Boa noite. Boa noite, doutor. Você está com sua identidade? Não. Certo. Mas Eu trouxe a passagem do ônibus. não tem ela digital, não? Não tenho. No celular. Não trouxe. Tá certo. Eu vou falar então o número do seu CPF. Você pode me confirmar, por favor? Não. Na verdade, você pode falar e eu vou ver se dá. Pode Fica. falar. Não, Doutora, pela parte, uma testemunha não pode testemunhar as qualificações. Como é que ele vai comprovar isso sem identidade? É porque Não sou eu, estou aqui. Vai me ver. eu acredito que quando a defensoria foi pegar os autos, ela deve ter arquivado ele no celular. Vocês viram os documentos dele pelo celular? Eu tenho que cair. A estrutura caiu, tudo diferente, mas lá dentro. Certo. Então quer dizer que o seu registro geral é 4, 125, 119, correto? Perfeito. Vinícius, você sabe por que você está aqui? A doutora me chamou. Obrigado. Certo. Vinícius, você está aqui numa audiência de discussão, da qual o Caio entrou com um processo diante da sua ex-companheira, Ana Clara. E eu gostaria de saber, Vinícius, se você está disposto a falar a verdade, somente a verdade neste tribunal. Você concorda? Concordo. Falar somente a verdade? Concordo. Unicamente a verdade. Apenas. Certo. A defensoria tem algo a perguntar, Vinícius? Pode. Então, Vinícius, a defensoria gostaria de saber
se no dia em questão da mudança de Ana, que foi no dia 17 de agosto, se o senhor observou algum movimento estranho da requerida. É estranha por vida, né? Desde o começo, quando eu comecei a trabalhar lá, ela sempre teve um movimento mais brusco, vamos dizer. Ela exacerbada, né? Mas no dia em questão ela estava um pouco agitada, um pouco fora de si. O senhor é porteiro do edifício que o casal residia, não é isso? No Bessa? Perfeito, eu faço turno normalmente de 12 por 24 e normalmente o turno fica da manhã para tarde, consigo ver o movimento. Certo. E durante o seu turno de trabalho, em algum momento você presenciou o Caio saindo constantemente sozinho de madrugada? Ou ainda com um comportamento que demonstrasse que ele havia consumido bebida alcoólica? Não que eu tenha visto. O seu Caio ele sempre é mais reservado na dele. Não saía muito, não saía, voltava normal, a gente teve uma convivência boa, conversava. Nunca tive nenhum problema com ele não. Nenhum observei nenhuma atitude estranha dele. Ele no normal, transitava normal. Exato. Certo, então só para reiterar, durante a noite, assim, de madrugada, não era comum ver ele circulando pelos arredores do prédio, ou saindo de casa e voltando já pela manhã, não era comum, não é isso? Presenciei não, já vi que sempre foi um menino exemplar, nunca tive nenhum problema de ser chamado em relação a qualquer comportamento anormal vindo da parte dele. Certo. E em algum momento durante o seu turno de trabalho, você chegou a receber na portaria cartas de pessoas destinadas a Ana, sem que fosse correspondência, assim, uma carta mesmo, ou ainda percebeu alguma aglomeração em frente à portaria de pessoas tentando contatá-la, hostilizando ela? Rapaz, carta? Não lembro não, carta nunca vi uma carta, não tem cobrança chegava um monte, isso tinha. Uma carta endereçada a ela diretamente, nunca vi não. Nunca chegou ao meu conhecimento de uma carta, principalmente carta de ameaça, normalmente a gente não trabalha em portaria de pessoa famosa, a gente tende a entender uma carta direcionada especificamente com alguma atitude suspeita, né? A gente já tem um olhar treinado, sabe como é? Certo. Da mesma forma, nunca vi pessoas reunidas ao redor do edifício, no intuito de ofendê-la, enfim, hostilizar mesmo. Nunca viu esse tipo de movimentação, não é? Não, como eu falei, a gente é acostumado a trabalhar com pessoa famosa, a gente tem uma certa atitude, né? Já sabe como administrar. Nunca tive nenhum conhecimento dessas. A inquilina, a doutora, é algum fã, mas que aparecesse na porta. Eu já vi o senhor Caio atender algumas fãs, tirar as fotos, fotografar. Já vi ele está mais na mídia que a doutora. Em relação a ela, nunca vi um fã não. Ok, Vinícius, obrigada. Satisfeita, Excelência. Excelência, Laura, eu tenho uma pergunta. Qual o horário mesmo que o senhor trabalhava e quantas horas? Eu trabalho 12 por 24. Entendi. Esses turnos, eles não são de forma fixa, seguem essa rotatividade de 12 por 24. É alternado, né? Tem um programa lá que o síndico faz e a gente vai estabelecendo em relação a férias e horário que a gente tem disponível. Entendi. E esses seus horários, eles caíam costumeiramente pela manhã ou pela noite? Doutorado, não dava muito. Não tem. Aí, a vida de porteiro é difícil, não sei se a senhora sabe, mas muda muito, né? A gente só ganha pão cada dia,
salário mínimo, ele não pode escolher trabalhar de dia e de noite, para você está vendo, né? Tá bom? Entendi. É porque a dúvida é porque como é um ciclo de 12 por 24, né? Que eu estava explicando, uma rota circular, é isso? Então os horários estão caindo volta no mesmo horário. Acho que você está confundindo as coisas, porque eu trabalho 12 horas agora, eu descanso 12, eu pego o mesmo horário que ontem, eu pego 12 para lá. Mas não é 12 por 24, o senhor não falou? Vamos supor, eu trabalho de meia-noite e vou até 12 horas. Meu horário de descanso seria de 12 até a meia-noite, da meia-noite até as 12. Eu pegaria de 12 no dia seguinte. Entendi o que você falou. Não? Não. Peraí. Doutora, você é inteligente. Eu pego de 12 horas do dia. Eu vou trabalhar 12 horas. Vai até 12 horas da noite. 12 horas eu folgo. Então eu fico livre de quando? Das 12 da meia-noite até a meia-noite do dia seguinte. Então eu trabalho, minhas 12 horas que eu trabalharia novamente seria da meia-noite até as 12 da manhã. A doutora teria alguma pergunta diferente? Não, pode fazer. É bem simples, né? Muito obrigada. De nada, doutora. Precisando. Obrigado. Retorno dos policiais. Qual seria a... Eu quero chamar a Luana Salles como testemunha. Luana Salles, por favor. Boa noite, Luana. Está tudo ouvindo? Luana Salles Barros da Silva. Registro geral 53, 149, 360. Correto? Correto. Luana, você conhecia as partes? Conheci, eu trabalhei com eles durante um ano por aí. Certo. Então você sabe, tem noção de que esse processo é um processo iniciado pelo Caio? Eu queria saber se você se compromete em falar a verdade, somente a verdade, nada além da verdade do tribunal. Sim, doutora. Certo. Agora fica assim, Boa noite, Luana. Eu queria perguntar primeiramente se você chegou a trabalhar definitivamente como empregada e posteriormente como babá do casal. Foi babá do bebê quando nasceu. Sim, eu trabalhei no início do casamento deles com a casa, com as atividades domésticas, mas por já ter conhecimento da família, já trabalhar lá e ter um pouco da noção da dinâmica e conhecer os pais, eu acabei também trabalhando como babá após o nascimento de Antônio. Eu queria saber se existiam brigas nesse relacionamento, se a senhora já chegou a presenciar algo do tipo, se existia algum tipo de agressão, seja verbal, seja física, seja danos patrimoniais para descontar a raiva em algum objeto, se existiu isso dentro da residência. Como eu falei, eu comecei a trabalhar com eles logo depois que eles se casaram e esse casamento é como botinha, né? Não tem muita briga, não. Mas depois do nascimento da criança, você percebia um distanciamento do casal, mas nada físico. Você via, não havia um conflito físico, havia discussões normais de casal, muito porque quando o Dr. Caio voltava para casa depois de muito tempo longe, ele percebia a distância da mulher com a criança em si, e isso acabava por gerar um descontentamento, porque o pai fica longe do seu filho durante tanto tempo e volta para casa e percebe uma apatia da mãe com o bebê, por óbvio vai gerar um descontentamento, um desconforto. E a partir dessa circunstância foi quando os desentendimentos se tornaram mais frequentes, mas eram apenas discussões, como todos os casais têm, que poderiam realmente levar ao divórcio, como aconteceu. Me chamou a atenção na sua fala sobre passou a existir um distanciamento da genitora com o filho, certo? Era uma criança
entre aspas, recém-nascido, de alguns meses, como era o comportamento dessa criança em relação a choro, a alimentação, quem fornecia essa alimentação inicial, que é de suma importância para o desenvolvimento da criança. Antônia era uma criança muito tranquila, quase não chorava no leite todo, o que é muito difícil para uma criança recém-nascida. Todo mundo que tem contato com criança sabe que quando o nascimento quando nasce, os pais param de dormir. Mas eu morei por conta da ausência do Dr. Caio, pude acompanhar a criança à noite junto com a mãe, e a mãe era muito distante. Até a questão da amamentação era uma coisa complicada, porque ela se negou a amamentar, como ela disse, para não se estragar, por razões estéticas, e que acabaram por gerar um distanciamento ainda maior da criança com a mãe. Quem dava banho, quem dava de mamar, acabava que era eu, e quando o Dr. Caio estava em casa, ele tomava também a iniciativa de amamentar, de dar de mamar para a criança e fazer essas tarefas mais parentais, digamos assim. Então, não confirma um certo desequilíbrio da genitora em relação à figura materna, a qual teve esse distanciamento e, posteriormente, teve outras ações que veio a culminar com o distanciamento também do pai. Não por vontade própria, mas por vontade da genitora, que mudou-se sem informar ao pai. Eu fui demitida da casa logo quando o divórcio saiu. Então eu não acompanhei eles pós-divórcio. Mas o que eu pude acompanhar até o momento do divórcio foi realmente um distanciamento, tanto da mãe com a criança, e que, querendo ou não, distanciava o casal. Então foi isso que eu percebi nesses meses finais de trabalho com ele. Excelência, me deu satisfeito. Os advogados, tem alguma pergunta ou indagação? Só pedir para você. Só para pedir para você repetir. Você disse que ficava à noite principalmente por conta da ausência do requerente, foi isso? Sim, doutora, ele trabalhava muito logo no início do casamento, mas todos os momentos que ele estava em casa, ele estava com a criança, então o pai bem presente. Mas ele fez muito pouco, porque ele é um ator famoso, então acaba que a rotina fica um pouco diferente da rotina que nós temos normalmente. Muito obrigada. Pode acompanhar os policiais. A próxima. Raíssa Farias, excelência. Raíssa, por favor. Boa noite, Raíssa. Boa noite, doutora. Professora, comigo? Trouxe sim. Aqui. Certo, Raíssa. Raíssa, o seu... Raíssa Farias Gonçalves. Isso. RG 4.127.165. Isso mesmo. Raíssa, você já conhecia as partes? O Caio e a Ana Clara? Sim, eu tive um período de convivência com eles, porque na verdade éramos vizinhos. E além disso, eu sou síndica do prédio onde os dois atendiam. Ah, você é assim. Isso. Certo. Raíssa, você soube que eles entraram com uma ação aqui na vara da família, e aí eles se chamaram para ser testemunha, mas você sabe, tem ciência de que aqui é um julgamento, e aí por isso você precisa dizer somente a verdade, nunca a verdade, nada além da verdade. Você se compromete?
Sim, me comprometo. Boa noite, Raíssa. Então, você na figura de síndica do prédio onde residia o casal, você conhecia Caio, além da figura de condômino? E se você conhecia, como era a postura dele como pai nas áreas comuns do condomínio, nas áreas de lazer e na situação em geral mesmo? Então, como nós éramos vizinhos, eu conhecia o casal, tanto Caio quanto Ana Clara. Sobre Caio, ele era um rapaz bem tranquilo, ele é um pouco tímido, mas bastante educado. A nossa relação assim, de vizinhos sempre foi tranquila, ele sempre foi uma pessoa educada, uma pessoa muito gentil. E a relação dele com o pai, eu acho que o que eu mais pude observar também por ser síndico, estar sempre presente nas áreas comuns do prédio, quando ele estava em casa, ele sempre tinha o costume de descer com a criança, brincar no barquinho, brincar na piscina. Então, ao meu ver, ele era sim um pai presente, porque ele tinha esse costume de brincar com a criança. E também, como vizinha, eu via demonstrações de afeto. Eu não estava dentro da casa, mas é o que eu posso observar nas áreas comuns do prédio e também sendo vizinha deles. Certo, Raíssa. Só a título de esclarecimento para este tribunal, como funcionam os horários dos porteiros no edifício que você cita? Em relação a essa questão da escala, o mesmo porteiro pode trabalhar tanto de manhã como à noite, não é isso? Então, nós temos mais de um porteiro e os horários são alternados. Não existe um horário fixo. Por exemplo, o porteiro trabalha o turno da manhã. Não, no nosso condomínio, no condomínio Costa Cinca, não existe essa pré-definição. Normalmente é alternado a cada dia, a cada 2 dias. Então, durante a semana, por exemplo, o mesmo porteiro ele vai trabalhar 3 vezes à noite, 2 vezes pela manhã, vai de acordo com o horário. Tá ok. E na figura de vizinha, você já escutou alguma briga advinda do apartamento do casal? Não, eu nunca escutei nenhuma briga. Assim, nós éramos vizinhos, eu não estava dentro da casa, então eu não posso falar efetivamente se ocorreu alguma briga, alguma discussão. Mas se ocorreu, foi algo bem simples, assim, nada que eu possa escutar. Os apartamentos eram bem próximos, nós éramos realmente vizinhos de apartamento. E eu posso dizer com certeza que eu nunca escutei nada assim, a ponto de eu precisar intervir ou me preocupar. Certo. E em relação aos outros moradores, você já recebeu alguma reclamação de briga por parte do casal ou alguma notificação no livro de ocorrências relacionada a brigas, discussões? Acredito eu que é possível que algum condomínio possa ter falado isso entre si, mas no livro de ocorrências, que alguns condomínios reclamam de alguma situação do prédio todo, nós nunca recebemos nada em relação a Caio, nada em relação a Ana Clara também, nada em relação a nenhuma briga deles. Então não tenho como comprovar que essas brigas efetivamente ocorriam, porque como eu disse, na condição de vizinha, eu nunca presenciei nada e na condição de síndica nós não temos nenhuma prova desse tipo de discussão. Mais uma última pergunta. Em relação aos pagamentos de condomínio, ele sempre honrou na data, tipo, sempre pagou em dia, ou já teve problemas de atraso? Ou ele sempre foi um homem de palavra? Ele nunca teve problema em relação ao pagamento. Na verdade, nós nunca precisamos cobrar dele, porque ele sempre pagou certinho na data. Também temos isso anotado nos livros do condomínio. Ele sempre honrou com os compromissos no que se refere ao pagamento. Isso é satisfeita, Sanessa? Certo. Obrigada, Raíssa. Sem mais testemunhas, Excelência. Certo. Advocacia privada. Nós não temos mais nenhuma pergunta, só chamar as testemunhas da nossa parte. Certo. Qual a primeira testemunha? Renan Santana. Renan, por favor.
Excelência, pela ordem, eu quero contrariar essa testemunha por ela ser impedida formalmente de testemunhar a parte promovida da ação. Pois, conforme temos no nosso CPC, no artigo 447, parágrafo 2º, inciso 1º, o companheiro Renan possui um caso formal com a promovida, sendo notícias e tendo fotos publicadas com isso. Como podemos observar, tem uma manchete do UOL em que a ex-esposa de Caio Henrique é vista com Nova Faria. A cantora Ana Clara, ex do ator Caio Henrique, é vista na praia de Cabo Branco, na companhia de Moreno Misterioso. Podemos observar. Essa é você? Silêncio. Eu gostaria de dizer que essa foto é visivelmente manipulada, porque eu tenho nas minhas redes sociais a foto original. E também, Renan, inclusive, pode afirmar, na primeira pergunta que eu iria fazer para ele era justamente qual a profissão dele, e ele é médico, não é isso? Não pode passar o microfone. Mas, Excelência, eu fiz um pedido formal e a senhora precisa acatar. Dê uma resposta para isso. Ela acata ou desacata o meu pedido. Silêncio. Tendo em vista a proximidade do Renan com a Ana Clara, eu desqualifico a testemunha e peço para constar nos autos a desqualificação. Obrigada, Renan. Ela não pode se pronunciar nem como declarante? No caso, como ela tem uma grande proximidade, é ilegal eu trazer ela para um processo familiar. Obrigada, Renan. E como foi comprovada essa proximidade, se não foi feita nenhuma análise da foto que eles colocaram? Excelência, pela ordem, não se assai mais em mim, não. Essa foto havia sido verificada anteriormente, porque eu já teria dado para a minha assessoria e ela já teria visto a alegação dela, antes da iniciada a audiência. Agora eu gostaria de saber se vocês têm outra testemunha a ser chamada. Temos sim, a gente pode seguir com Etiel. Etiel, por favor. Sim. Você já conhecia anteriormente o Caio e a Ana Clara? O senhor Caio sim, a Ana Clara não. Não conhecia a Ana Clara? Pessoalmente não. O senhor Caio só alguns dias. Certo. Etiel, você sabe que estamos aqui diante do tribunal e eu gostaria de saber se você se compromete em falar a verdade, somente a verdade, justamente a verdade desse tribunal. Sim. Boa noite. Etiel, você conhece Caio de quais ambientes? Festas, eventos? Quais são os ambientes que você teve contato com ele? Eu tive contato com o Caio em alguns eventos sociais, algumas festas, e eu o conheci na troca da GQ. Caio, vocês costumavam nessas festas, Etiel, vocês costumavam nessas festas permanecer no mesmo grupo de amigos? Sim, inclusive foi
nesse momento quando a gente teve uma aproximação, porque estava no mesmo grupo de amigos. Excelência, pela ordem. Vai permitir que ninguém aqui. Eu gostaria de pedir para o Etiel continuar a fala e depois o senhor fala, ok? Obrigado. Na parte que o senhor explicou acerca de onde conhecia ele nas festas. Sim, exato. Nessa festa em específico, nós fomos nos mesmos espaços, pois estávamos no mesmo grupo de amigos, temos amigos em comum, amigos e amigos em comum, e estávamos todos ali. Você chegou a ver ele beijando, ficando com outras meninas de conversa durante essa festa? Perdão? Você chegou a ver ele beijando, ficando com outras meninas durante a festa? Sim. Você teria algum evento dessa natureza para relatar? Nessa festa, onde estava no meu grupo de amigos, eu estava ficando com uma menina da turma e eu testemunhei ele ficando com uma colega que também estava no grupo. O senhor é porteiro, não é isso? Qual é a profissão dele? Ele é amigo do senhor Caio. A profissão dele é autônomo. Meu. Novamente, não pode ter amigos íntimos como testemunha. Se ele é amigo de Caio, Então a testemunha. Mas enfim, como eu não perguntei antes, até porque não tive a oportunidade, meu direito precluiu, é o seguinte. eu posso, por favor, pedir para que ele termine de testemunhar? Não, eu pedi a voz. A gente Eu interrompeu pedi a voz. e no início. Eu peço silêncio nesse tribunal. Erivão, por favor, vai falar. E depois a senhora, doutora, vai ter a palavra. Erivão, você está com a palavra. Doutora, a senhora está atrapalhando totalmente o processo. E está atrapalhando. E não escutou, ela perguntando. Doutora, eu peço se ele era meu pessoal, ele disse que não. Doutora, eu peço que você se acalme, porque estamos na vez dele, depois será a sua. Doutor, pode falar. Nos autos do processo, primeiramente, eu quero legitimar. Não deixar legítimo essa foto. Primeiramente, nos autos do processo, o cabelo dele está loiro. E primeiramente, ele nem estava presente nessa festa. É uma total mentira. Primeiro, ele estava no set de gravação da Rede Globo, no Rio de Janeiro, e a Farofa GQ acontece no Nordeste. E nesse papel, ele tinha a função de um advogado sério da novela como protagonista da trama. E em nenhum momento era permitido a fuga desse personagem. Até pelo simples fato de pintar o cabelo. Isso não existe. É uma total mentira. Doutora, pela ordem, respondendo o que o doutor está falando. Inicialmente, quando eu pedi para que fosse colocada a foto oficial da minha cliente, que vocês manipularam, você falou que isso aqui não era CSI. Então, por favor, guarde suas considerações para o final e permita que a minha testemunha termine. Obrigada. Pode terminar, testemunha. E agora? Eu gostaria de saber se o Erivan tem alguma coisa a complementar. Ele pode falar, certo? Pode continuar. Uma pergunta para deixar claro. Você é amigo pessoal de Ana? Não. Você é amigo pessoal de Caio? Não. De onde você se conhece? Nós nos conhecemos uma vez. Você acabou de informar que era amigo pessoal do Caio. Ele está falando, Não. ele está falando, doutor, deixa eu terminar e você depois Se o senhor prestar atenção na minha fala, o senhor entenderá. Eu conheci o senhor Caio nesse evento
da festa, da farofa da GP, no qual eu conheci por amigos em comum. Por isso estávamos no mesmo grupo de amigos. Theo, você tem conhecimento do Caio ser casado? É bem verdade que a relação deles era pública, bastante pública. Eles saíam muito em noticiários, tabloides, postavam direto nas redes sociais. Porém, no momento da festa, eu até pensei que ele pudesse ter se divorciado. Confesso que não havia checado assim, nas redes sociais, nos noticiários, se eu vi alguma notícia sobre o divórcio dele, mas na festa ele não me pareceu muito casado, não. O senhor ouviu se ele fazia uso de aliança? Não. Ele estava ficando com meninas, realmente você chegou a ver, de certeza, isso acontecer? Sim, como relatado anteriormente, eu estava ficando com uma das meninas do grupo e ele acabou ficando com uma amiga dela. E no dado momento que vocês ali tiveram contato entre o grupo de amigos em comum, ele chegou a falar na pessoa de Ana em algum momento? Não, naquele momento não. A gente sabe que o Sr. Caio, ele publicamente, né, na frente das câmeras e na frente de jornalistas, ele trata a senhora Ana muito bem. Mas ali naquele momento ele não mencionou ela nenhuma vez. Satisfeito? Satisfeito. A defensoria, por favor. Edinheiro, quando foi qual a data da farofa da GP? Em que data aconteceu esse evento que você encontrou o senhor Caio? O dia exato foi 20 de outubro de 2021. Obrigada, Qual a próxima testemunha? A próxima testemunha vai ser Matheus Mendes. Matheus Mendes, por favor. Excelência, por favor, deixa eu me retratar. Por gentileza, eu posso me retratar da minha última fala, porque Retiel falou que a festa foi em outubro. Dando uma leve pesquisada no Google, descobri que foi no dia 5, 6 e 7 de dezembro de 2021. Então está tendo uma falta de verdade em relação às datas. Matheus Mendes, você tem alguma qualificação? O seu certificado está aí? Qualificação, algum documento de foto, virtual? Certo. Sim, doutor, documento virtual. Certo. Matheus Mendes, sua identidade é 355722. Exatamente, senhor. Certo. Matheus Mendes, você conhecia a Ana Clara e o Caio? Sim, eu era vizinho deles. Certo, você era vizinho. Do mesmo prédio? Exatamente. Certo, certo. Então, Matheus Mendes, você sabe que nós estamos aqui diante do tribunal e eu gostaria de saber se você se compromete em falar a verdade, somente a verdade e somente a verdade nesse local. Sim, excelência. Certo. Podem iniciar as perguntas. Matheus Bem, boa noite. Boa noite. Só lembre-se que aqui também para testemunhar estiveram outros vizinhos, mas eu gostaria que você especificasse. Você mora no apartamento de baixo, de cima? Exatamente ao lado. Morava exatamente ao lado do casal. Certo, muito obrigada. Boa noite. Você encontra muito com eles? Encontra de forma individual? Encontra o casal junto? Como é que se dão esses encontros? Então, doutora, primeiramente gostaria de cumprimentar a excelência de mais presentes aqui na mesa. Eu, doutora, trabalho remotamente, então eu fico bastante em casa com a minha família e eu via doutora Ana e, eu via dona Ana e seu Caio no prédio, só que o que acontece? Era bastante difícil para mim, porque, como eu falei, eu era vizinho
de lado, e eu tenho problemas de insônia, não consigo dormir muito bem à noite, e era bastante difícil dormir, porque era muito comum, quase todo dia, ouvir discussões, um tratamento bastante difícil do seu Caio com Dona Ana. Eu tentei, inclusive, relatar isso para a síndica do nosso prédio, só que era bem difícil o contato com ela, porque ela ficava bastante ausente. Inclusive, o nosso prédio ele é comum de ser um prédio, é um prédio de luxo, então é muito comum o aluguel. As pessoas têm uma quantidade muito grande, então quem estava mais no prédio, geralmente era eu e outros 2 moradores. E esses moradores a gente tentou, algumas vezes, contatar a síndica, mas ela era bastante ausente, então para qualquer formalidade, até para registrar no meio de ocorrência do prédio era difícil. Então, era bastante complicado porque eu chamava inclusive familiares, amigos para o prédio e várias pessoas repararam esse tratamento que, ao meu ver, é totalmente inadequado de um casal perante uma criança. Então, foi basicamente isso que eu observei durante esse tempo. Você encontrava o senhor Caio nas dependências do condomínio que vocês residiam? Então, eu encontrava geralmente ele à noite, porque o meu trabalho remoto, eu faço ele no período noturno. Então, às vezes eu encontrava ele muitas vezes alcoolizado. Eu cheguei a ter várias noites que eu não consegui dormir, porque era um som muito forte que vinha do apartamento, às vezes até de objetos sendo quebrados, de gritos. Então, assim, eu ouvia Dona Ana falando que não era para tratar, que não era para ele tratar ela daquela forma na frente do filho deles, que eu concordo. Então, foi basicamente isso. Você chegou a presenciar alguma mudança deles dois enquanto casal? Então, Dona Ana, em determinado momento, ela chegou a sofrer muitas ameaças. Eu, inclusive, cheguei até a receber, eu e os outros 2 moradores que ficam no prédio, né? A gente chegou a receber cartas contendo ameaças, então a Dona Ana informou no grupo do nosso prédio que ela teria que passar e sair do prédio justamente porque estava num ambiente muito difícil e que não só o apartamento dela, mas os outros apartamentos estavam recebendo ameaças escritas ou na própria portaria. Então a gente foi informado disso, só que ela disse no grupo do prédio que retornaria. Tudo bem, obrigada, bem, excelência, me dou satisfeita. Então, na nossa concepção, o regime controverso, o argumento da testemunha é de que seria difícil o contato com a síndica. E, ao nosso ver, não existe essa dificuldade, porque a síndica era vizinha do casal. Inclusive, se o senhor residia no mesmo andar de ambos, o senhor também era vizinho da síndica. Então, em algum momento, o senhor teria um contato com ela e, de qualquer forma, o livro de ocorrência fica na portaria do condomínio. Não há necessidade de ter o intermédio da síndica ali para que o morador possa registrar a queixa, ou ainda existe a possibilidade de, principalmente no período da noite, que é o período de descanso, né, que os condomínios em geral, principalmente condomínios de luxo, tem um regramento de que a partir de tal horário não se pode mais fazer barulho, enfim. Então, seria possível, senhor, se o senhor tivesse sofrendo esse problema de insônia e esse problema estivesse sendo agravado por conta das discussões do casal, que o senhor fizesse uma denúncia, interfonasse para a portaria e registrasse uma queixa, que ele eventualmente também repassaria na síndica. A senhoria pergunta se o incômodo foi tão grande ao ponto de atrapalhar suas noites de sono porque o senhor não agiu de nenhuma dessas formas que eu acabei de elencar. Além disso, o senhor falou que ele trabalhava no período noturno. O senhor confirma isso? Se tu trabalhava no período noturno, tu dormia de manhã ou à tarde, aí tu queria constatar a síndica de que horas? A síndica trabalha em horário comercial também. Não é chegar lá batendo na porta de 3 da manhã. Você está utilizando a testemunha. É que as senhoritas estão tentando levar o juiz a ele, trazendo testemunhas desqualificadas e altamente mentirosas, que só tem a conturbar no processo.
Doutor, então, como eu falei, eu trabalho remotamente pela noite e assim, eu geralmente ficava pela manhã, mas os outros 2 moradores do prédio fixos, porque como eu informei o prédio, como era condomínio de luxo, existia uma rotatividade muito grande dos outros, das outras pessoas que alugavam, então realmente pessoas que conviviam de fato com o casal, era o meu apartamento e outros 2, relativamente próximos. Mas mesmo no período da manhã, era difícil o contato com a síndica, eu tentei conversar com os outros dois moradores, só que ela não é síndica apenas do nosso prédio, ela é uma síndica profissional. Então ela tem uma demanda muito grande de cuidar de outros prédios, enfim. Era uma senhora que, não quero entrar no mérito, mas bastante ocupada, assim como todos nós, nos dias de hoje. Então realmente foi um incômodo não só presenciado por mim, a gente tentou de várias formas, eu e os outros moradores. Não foi só eu que percebi isso, como eu falei, pessoas que vinham à minha casa, era um incômodo frequente, só que realmente essas questões de prédio, de relação sim, o condomínio é muito difícil, o senhor deve imaginar, todos nós é algo corriqueiro, então realmente é aquilo que eu posso relatar hoje. Mais alguma coisa? Doutora, nós não temos mais uma pergunta para ele, mas antes de chamar outra testemunha, a gente queria informar que está enviando as fotos que foram realizadas, as montagens em cima daquele print colocado aqui de uma notícia e pede para que seja analisado para que não aconteça nenhum litígio de má-fé com a utilização de provas físicas falsas. E para que também haja a oportunidade da testemunha vir a falar, porque ela era de forma essencial para o caso, levando em consideração que é uma pessoa formada em medicina que vai falar principalmente sobre as questões dos sintomas que o puerpério traz, principalmente no caso de depressão pós-parto. Mas enquanto acontece isso, a gente gostaria de chamar a outra testemunha. Laine. No caso, doutora, eu preciso primeiro saber se a senhora autoriza expressamente a saída dele, para poder vir a outra testemunha. Ele pode se retirar. Sim. Obrigada, doutora. Boa noite, Larissa Almeida de Araújo Silva. Isso. Documento 5510-1055. Isso. Laírton, você conhecia a Ana Clara e o Caio? Conheço de vista porque o nosso site de fofoca fazem muita publicação de ele. Laírton, você sabe que sobre aqui dentro do tribunal, eu gostaria de saber se você se compromete em falar a verdade, unicamente a verdade, somente a verdade nesse tribunal. Sim. Certo. Podem ir. Boa noite, Laírton. Eu gostaria de saber como que era a reputação do casal nos meios de comunicação antes da separação. Então, eles eram um casal que inspiravam a muitas pessoas e qualquer notícia dele dava muita visualização para o site. Então, era como se fosse um casal ideal que muitos sonhavam. Você, como blogueira, fazia coberturas de diversas festas. Você chegou a ver Caio acompanhado de outras pessoas? Sim, inclusive, se eu não me engano, eu fiz até uma publicação na Farofa e a gente conseguiu fazer uma publicação, um flagra dele saindo com outra pessoa. Durante essa festa que o senhor afirma que fez a cobertura, o senhor presenciou Caio beijando alguém? Sim. E como foi a repercussão desse fato dentro dos meios de comunicação, dentro dos profissionais da área? Então, a gente conseguiu fazer a publicação, ao contrário da outra foto que foi mostrada aqui, que é de um site rival, mas que é claramente uma montagem e a juíza aceitou de qualquer forma, porque entrando no Instagram do Renan, consegue ver a foto original. Uma coisa, essa foto que vocês colocaram aí é um absurdo, porque eles vão precisar recolher ajuda se vocês continuarem fazendo negócio. doutora, essa é uma foto.
excelência, pelo amor, só para finalizar. Eu queria dizer que isso não deveria nem chegar a ser uma prova, porque eu acho que está classificado, mas se você abrir o hipoteca, ele está normal. eu queria o processo físico está encarregado também. Eu queria perguntar à acusação como é que ela pode dizer que em uma foto dessa. Acusação não, gente, é a defesa. É a defesa. Por vez. Você é a foto. Como é que isso seria você? Essa é a foto aqui que dá para visualizar assim, só que no momento que ela vai. Doutores, eu peço que não fale por vez. Novamente, ambos estão exaltados, tanto a defensoria quanto a advocacia. Isso é uma vergonha diante de os autores. Pacientemente, vocês estão envergonhando eles. Eu espero que vocês possam ter um mínimo de educação e falar um por vez. Pode falar, doutora, como eu já falei, a parte promovida é praticamente uma litigante de má fé, que trouxe apenas testemunhas para tumultuar o processo, atrapalhando totalmente o rito. Chegamos a uma conversa aqui de... Não sei nem o que a gente vai estar falando aqui, que é só confusão. Não tem, a prova foi periciada. Doutora, a senhora pode se conter, senão vou precisar que os policiais retiram daqui enquanto você não se acalmar. Se quiser uma aguinha, a gente pode dar um tempo na audiência. Excelência, está muito difícil de continuar a audiência com a advogada agindo dessa maneira. A outra advogada tem algo a declarar? Pacientemente. Gostaria de continuar a perguntar a Lailton, uma vez que fui interrompida. Lailton, como que foi a reação do público quando ficou sabendo da separação? Foi uma reação mista, porque muitas pessoas ficaram chocadas com o flagra que a gente fez, porque muitos, como eu falei, muitos viam ele como um casal ideal. E já os sonhos do casal, eu percebi que eles agiram de maneira muito agressiva. Você ficou sabendo de algo que aconteceu com relação a Ana? Então eu fiquei sabendo que ela recebeu uma ameaça dos sonhos do casal na casa dela. E, se eu não me engano, foi por esse motivo que ela teve que se mudar. Excelência, me dou satisfeito. Você tem algo? Acrescentar? Obrigada, Lailton. Teria mais alguma testemunha? Não, excelência. Seja precificada a foto para que ela seja qualificada as outras novamente. Doutora, eu volto à análise novamente, espero que seja pela última vez. A foto foi periciada, ela havia sido mandada antes e ela estava assim correta. Foi por isso que, devido à aproximação entre as pessoas, entre a testemunha e a acusada, eu resolvi desqualificá-la. Não foi a qualquer modo, nem tampouco de acordo com algo que outra testemunha aqui trouxe de um site que não sabemos ao certo a finalidade dele. E aí, não foi arbitrariamente, a decisão foi pensada anteriormente. Eu espero que você entenda. E se você não tiver nada mais a tratar, você pode falar que a gente pode prosseguir. Tem mais alguma coisa? Certo. Agora, eu gostaria de passar para as alegações finais. E eu gostaria de começar pela defensoria. Excelência, boa noite novamente. Primeiramente, o nosso cliente em nenhum momento teve o intuito de conturbar essa audiência. Em nenhum momento a gente foi de piadinhas ou brincadeiras ou atrapalhando de maneira desnecessária a audiência. E a gente vê que o nosso cliente tentou sempre facilitar a vida da promovida. Antes mesmo de qualquer coisa, deixou o único imóvel dele para a promovida morar e alugou um imóvel na mesma rua, para ter o contato sempre que possível do seu filho. E esse direito de ter o contato paterno que foi cerceado.
Pois na lei de alienação parental consta que a mudança sem comunicar a outra parte já é um ato de alienação parental. Foi o que ocorreu. A promovida mudou-se e não avisou. E, o pior de tudo, evitou totalmente o contato, bloqueando em WhatsApp e telefone e não atender as chamadas. E quando, por acaso, ele descobriu o endereço, ele foi literalmente chutado do local. E outro ponto que eu quero ressaltar, que a nossa audiência é sobre um assunto muito sério, que é a alienação parental. A parte está brincando de difamar o autor, de vir com falsas verdades, falando de traições, algo que não existe. A testemunha Etiel falou que a festa foi em outubro. Ele errou em 2 meses a festa. A data, eu até entendo a pessoa não lembrar qual data é. É difícil, são muitos dias. Mas um mês de um evento que se considera gigantesco na vida dos famosos, ele simplesmente esqueceu essa data do mês. Mas tudo bem. Outra testemunha que eles trouxeram, um companheiro da promovida. Isso foi justamente para tumultuar a audiência, pois trouxe um companheiro que justamente vai falar o que ela queria falar. Essa testemunha recebeu ordens da promovida apenas exclusivamente para levar o juiz ao erro. O artigo 80 do CPC trata sobre a litigância de má-fé. Eu não quero que conste nos autos isso, mas fica o aviso. Litigância de má-fé pode entrar como perdas e danos. Ou seja, iria culminar com a multa, pelo todo o chafurdo que teve aqui nessa audiência, pela litigância de má-fé. Além disso, está atrapalhando aqui, doutora, novamente. São 20 minutos, podendo ser prorrogado por mais 10. Eu estudei o CPC. Só a título de complementação da fala do meu colega, que sabe a mim, fundamentou a nossa ação. Eu queria dizer que a requerida chegou aqui mesmo nessa via a confessar que ela de fato fez a mudança no momento que ela disse que era só ele ter procurado ela na casa da mãe, porque era lá onde ela estava, e ele teoricamente teria conhecimento disso. E a gente já falou aqui também que nosso cliente tentou fazer isso por diversas vezes, tanto por telefone como por mensagem no WhatsApp. Os pais não foram atendidos e ele não teve nenhuma resposta por um intenso sofrimento durante meses, tentando localizar o do filho. E isso por si só já é capaz de comprovar o verdadeiro assunto da nossa audiência, que é a ocorrência da alienação parental. Direito constitucional baseado em qualquer pai ter contato com o seu filho e conviver com ele, independentemente ou não de ele possuir a guarda, que é o caso aqui em questão. Então, a requerida violou abruptamente esse direito. E é por conta disso que nós estamos hoje aqui, na tentativa de modificar a guarda para que ela passe a ser uma guarda compartilhada, a fim de reconquistar, esse direito perdido, que o autor possa voltar a conviver e ter uma relação verdadeira de pai e filho, que é o que ele sempre quis, nunca deixou de querer. E concordo com o doutor Ivan que o assunto está sendo estourado. Eu acho que é nesse ponto que a gente deveria focar mesmo, na questão da guarda, que também deve ser um interesse da requerida.
agradecidos. Gostaria de passar a palavra aos advogados. Com calma. Doutora, é nível salientar que a nossa cliente em nenhum momento tentou conturbar o processo, nem muito menos tentou conturbar esta audiência. Nós gostaríamos de reafirmar que o que está sendo discutido aqui é sim o objeto de alienação marital, o caso é a criança em que nós viemos tratar e não a relação do casal. A criança é a maior prejudicada pela ausência do pai. O fato é que ele mesmo afirmou no início, através do seu depoimento, que passou de janeiro a agosto sem ter contato com a criança. Então, por que tanto tempo sem procurar o filho? Por que tanto tempo sem ter contato com a criança? E ao ir buscar contato com a criança, se deparou com o síndico na portaria informando que ela havia tido seu domicílio modificado, de modo que, após sofrer ameaças que foram reiteradas por nossos depoentes aqui presentes, ela viu a necessidade de realizar essa mudança. Outro ponto que nós queremos bater na tecla é que na questão colocada pela Luana, empregada, ela falou que a maior parte das ocorrências do casal, ela não via briga, ela via um distanciamento após a relação ter sido afetada pelo casamento, ela via um distanciamento. E quando ele voltava das festas, era um momento na qual a nossa cliente afirmou que havia a ocorrência maior de brigas, ou seja, no período noturno, onde ele chegava alcoolizado, conforme o nosso vizinho, o vizinho dela verificou ao encontrá-lo no elevador. Então, nós temos aí um arcabouço completo de situações que afirmam e reafirmam a tese. Nós temos sim o interesse de regulamentar as visitas, uma vez que nós reconhecemos a necessidade do pai presente, mas ele precisa estar de fato presente. Ele não pode continuar ausente como ele foi de janeiro a agosto, por 6 meses, sem buscar o filho, sem visitar o filho, enquanto ele estava no endereço. Outro ponto que vale salientar é em relação à mudança, visto que a nossa cliente, ela não abandonou o apartamento, que inclusive era próprio do casal, ela apenas saiu de lá com roupas e itens pessoais para a casa da mãe por um período, por inclusive aconselhamento médico, pelos quais vocês não permitiram testemunhar aqui, porque ela estava passando por um momento forte da depressão pós-parto, que se perpedurou por muito tempo, com uma criança pequena, agora já sem companhia nenhuma, nem de babá, como a própria falou, foi demitida assim que o casal se separou, nem também do pai, que, como ele mesmo afirmou, inclusive com data certa, ele falou 17 de agosto, de janeiro até 17 de agosto, ele não procurava o filho. E como é que na primeira procura ao filho, ele já vem tumultuar a máquina pública, como o doutor Erivan disse, em relação a um caso de alienação parental. Que alienação parental é essa? Onde o pai fica de janeiro até agosto sem procurar nada pelo filho, o filho sendo cuidado apenas pela mãe e pelos avós, e quando a mãe, de forma expressa, vai realmente à casa dos avós da criança, porque precisava ela também de cuidados por conta de todo o transtorno psicológico que uma separação e um pós-parto como esse causa. Como é que exatamente 3 dias após isso ele chega procurando por ela no prédio e já acusa de alienação parental? É importante ficar atento a esses pontos. Excelência, nós gostaríamos também de pontuar ainda que
este pai ficou ausente de janeiro até agosto. E essa criança tinha 1 ano de vida. E então nós temos aí uma conta básica que esse pai se ausentou quando essa criança tinha 4 meses. Nós passamos aí 6, 7 meses o pai ausente da família, ausente dos cuidados que uma mulher, uma esposa precisava ter de seu companheiro, no sentido de colaborar, no sentido de ajudar psicologicamente na criação desse filho que tinha apenas 4 meses quando ele se ausentou de casa. Como a vizinha mesmo disse a seu testemunho, ela disse que como não residia dentro da casa deles, não havia confusões, não havia relato de brigas. E aí nós trouxemos um vizinho no mesmo andar que também afirmou que ouvia sim essas discussões, essas brigas. Então nós temos aí um depoimento que afirma ter sim essas confusões de um vizinho que trabalhava no período noturno, em seu trabalho remoto, e nós temos aí um depoimento da síndica que afirma que não podia dizer se havia ou se não havia brigas, uma vez que não residia embaixo do mesmo teto. Então nós queremos deixar claro esses pontos ao mais apresentar. Então estamos satisfeitos. Obrigada. Agora passo a palavra ao Ministério Público para fazer suas alegações finais. Boa noite, Excelência. Então, o Ministério Público está presente na ação em vista do bem-estar da criança. Como trata-se de uma ação de alienação parental, devemos ter em mente o desenvolvimento físico e mental dessa criança e impedir que todo esse litígio dos pais gere traumas e danos à criança no futuro. Então, foi observado no laudo psicológico que a genitora impediu a visitação do genitor, Sr. Caio, diversas vezes. Então, não é correto usar como instrumento de vingança de suas desavenças e eventuais brigas entre o casal. Não é correto, por conta disso, impedir o convívio da família paterna com a criança. Então, não só é prejudicial a criança não ter esse contato com o pai, como também com os avós paternos. Então, independentemente da idade da criança, como a criança tem 1 ano de idade, apesar desse fato, o parto está favorável, ou seja, manifesta para que haja a declaração da alienação parental pela genitora. E, doutor, gostaria de acrescentar alguma coisa? Boa noite a todos. Só reiterando o que a doutora Sofia falou, o Ministério Público é a favor de pedir a declaração de alienação parental às sentenças de juízo, baseado que houve, como já visto no decorrer do processo, de acordo com a Lei 12.318 de 2010, que a lei define a alienação parental, foi demonstrado que houve, por conta da genitora, Ana Clara, ela dificultou o exercício da autoridade parental do senhor Caio em face da criança Antônio, além de omitir deliberadamente o genitor de informações pessoais relevantes. Inclusive, se mudou, passou cerca de 6 meses na residência da mãe, não deu notícias nenhuma, o qual foi o período que o Caio ficou sem ver o seu filho. Então, além disso, baseado no laudo de alienação parental feito pelo perito João Vitor Coelho de Medeiros, o PAC é a favor do pedido de declaração de alienação parental.
Boa noite a todos. Como vocês bem sabem, nós que somos todos da sala do PC e estamos pagando a disciplina de Direito Processual Civil. Nessa matéria, nós aprendemos várias coisas das quais foram passadas durante todo esse processo. A primeiro ponto, nós temos que essa alienação parental é um tema bastante atual, bastante novo, e eu gostaria de saber, eu queria na verdade que vocês se perguntassem quantas pessoas vocês não conhecem que têm os pais separados. Então, qual é a devida importância que esse tema repercute na nossa sociedade? E é exatamente por isso que viemos tratar sobre esse tema, porque ele tem coisas fundamentais e coisas particulares que apenas nesse processo nós temos encontrado. Ao primeiro ponto, nós vemos a defensoria, que era esse que estava do lado de cá, auxiliando o Caio, que em sua defesa falou tudo que nós vimos durante todo esse processo. Depois que a defensoria entra com a petição inicial, ela precisa juntar todos os documentos, e aí ela resolve uma parte e todos os documentos que ela vai montar. A defensoria sabe quais são os devidos documentos que é necessário. Se a defensoria, por acaso, não entregar todos os documentos, é necessário que o juiz ele faça uma petição de emenda inicial. Nesse caso, não foi necessário. E foi exatamente por isso que eu, como magistrada aqui, decidi fazer um despacho, apenas deferindo a gratuidade, em que ele chegou junto com a defensoria e depois queria a citação. Depois da citação, nós vimos que a Ana Clara, ela imediatamente procurou uma advocacia privada. Quando ela procura a advocacia privada, ela também junta aos autos todos os documentos necessários para a propositura da ação. E aí ela vai e coloca a contestação, que é uma resposta a essa petição inicial. E quando ela apresenta a contestação, posteriormente, nós também tivemos uma decisão saneadora. Porque o juiz, ele tem três coisas que ele pode fazer. Ou proferir um despacho, que são as coisas mais simples que ele faz. Pode proferir uma sentença, e quando faz uma sentença, a outra parte, ela pode se manifestar em relação à sentença, pedindo uma anulação, enfim, com embargo, enfim. Aí quando ele entra depois, ele pode entrar com uma sentença. E o outro ato do juiz é a sentença. E aí, tivemos a decisão saneadora, como eu falei, e na decisão saneadora teve algo que é bastante particular, como eu falei, que é o pedido do laudo psicossocial. Nesse caso, nós tratamos de uma criança de apenas 1 ano. Se ela tem 1 ano, é difícil um psicólogo conversar com ela e saber se de fato houve ou não a alienação. Mas aí foi o que o psicólogo competentemente fez. Ele pegou toda a estrutura daquele local. Ele viu o que é que trazia ali de indícios de se houve ou não a alienação parental. Posteriormente, nós decidimos, inclusive na própria decisão, fazer a audiência que está aqui em presente com vocês. Geralmente, nos processos, eu posso, a partir de agora, deferir a sentença ou dar um rito ao processo, porque tem outras inúmeras coisas que, a posteriori, vocês podem procurar saber como é que vai acontecer o final do rito processual. Mas eu gostaria de salientar a vocês de que todo esse trabalho não foi apenas de um magistrado, nem tampouco desses que estão aqui. Foi toda uma turma reunida em que cada um teve a sua participação em efetuar esse seminário para vocês que pudessem ter um melhor entendimento sobre como funciona a ação quando se tem uma alienação parental. Nessa específica, nós tivemos a alienação parental junto com outro pedido, que foi o pedido de guarda e o pedido de visita, porque ele estava dizendo que não conseguia visitar. E aí, é com base nisso que eu irei agora proferir a sentença e agradeço a todos pela oportunidade. Então, o fato que temos é que o Caio e a Ana Clara, ambos casados, tiveram um filho. O filho era o Antônio. Após ter o filho, Antônio, o casal afirma de que, em ambos os casos, afirmam que teve esse conflito. Depois desse conflito, a Ana vai para a casa da mãe e o Caio fica
na vida. E mais adiante, nós tínhamos que, como alguns motivos para embasar essa sentença, nós tínhamos que explicitar que o Caio, ele, de fato, como foi trazido no próprio documento, ele de fato precisou passar, ele ficou cerca de 6 meses distante do filho, o que, por isso, não configura ou não a alienação parental. A alienação parental, ela vem surgir exatamente quando o Caio vai procurar o filho e não consegue. Como foi relatado nos autos, o Caio trouxe para nós fatos de que a Ana Clara ameaçava de ligar, inclusive, a própria polícia, se assim não fosse atendido o pedido de ver o filho. A questão é que nessa audiência nós tivemos o relato de que muito foi se falado sobre a boa fama, vamos dizer assim, social do Caio. Mas não era esse o fato. O fato era o Caio tentando entrar em contato com o filho e não conseguindo. E é exatamente por isso que eu declaro essa ação como procedente, tendo em vista que é necessário que o Caio, ele tentou entrar em contato com o filho, não conseguiu, assim como foi manifestado pela própria defensoria, ou pelo próprio órgão ministerial, assim também como foi manifestado pelos laudos. E eu determino, portanto, também a visita do Caio de 15 em 15 dias, da sexta até o domingo, às 5 horas, podendo visitar o filho. E devido ao artigo 226, parágrafo 3º do Código do Processo Civil, eu irei publicar essa sentença em 30 dias. E vocês poderão acompanhar com seus respectivos advogados. E espero que o Antônio possa ter uma boa vida de qualidade com o pai, assim também com a mãe. Agradeço a todos pela oportunidade e tenham todos uma ótima noite. O que é que vocês acharam? Vocês aí. Vamos passar a palavra para o pessoal que está na plateia. Eu vi muita gente vibrando. O que é que vocês acharam dessa proposta de ensino? Não é? E isso, eu estava conversando agora com o professor Delosmar, queria agradecer a presença dele, que eu considero um professor de todos nós, primeiro professor com doutorado em processo civil da Paraíba. E não é pouca coisa, representou a gente no Conselho Federal 4 vezes como, não é isso? 4 a 5 vezes conselheiro federal e tem uma história magnífica, procurador há muito tempo. Então, olha, eu gostaria só de dizer para vocês o seguinte: está havendo uma transformação na forma de ensinar direito. E não é só por iniciativa dos professores, as normas estão exigindo que toda disciplina não fique restrita apenas ao ensino, tem que haver extensão. E o próximo projeto pedagógico que está sendo discutido agora vai ser nesse sentido. Eu fico feliz, professor Delosmar, porque eu já faço isso naturalmente há muitos anos, mas agora é obrigatório. Então, assim, os professores muitas vezes apresentam em sala de aula, seminários e tudo, mas no futuro a tendência é que a sociedade tenha a oportunidade de ter acesso ao que vocês estão apresentando, ao conhecimento que vocês produzem quando estudam para tirar uma nota, por exemplo. Aqui vocês vão tirar a nota e eu queria ouvir de vocês. Vocês acham que eles merecem que nota? Delosmar já disse 10 ali, né? Os meninos disseram 10. E eu também acho, né? Que merece 10. Eu vi hoje aqui, professor Delosmar, verdadeiros talentos. Atores e atrizes. Mas assim, é um teatro. Antes de vocês entrarem, nós apresentamos um teatro de fantoches, estava aqui montado. É preciso que vocês entendam o direito nessa perspectiva como sendo arte e vida, porque quando você vai para um tribunal do júri,
se você não for um bom ator, você não consegue convencer. Não basta só dominar o conhecimento. Mas hoje aqui vocês mostraram muito conhecimento. Minha gente, essa magistrada merece uma salva de palmas. Nossa Senhora, ela deu show. Olha, não foi fácil dominar essa audiência hoje aqui não, né? E, porque, vou dizer, viu, essa advocacia, esse o público aqui, professor, eu vou lhe dizer, olha, esse menino vai dar trabalho, viu? Ele vai dar trabalho, porque ele estuda, ele é aguerrido, ele leva a sério, né? Mas enriqueceu bastante. Calma, que tem a Defensoria Pública lá, que é a advocacia. Eu vou dizer, a representação aqui da mulher também não se calou não, viu? E, gente, eu vi também o parecer do Ministério Público, parabéns. O laudo pericial, eu tinha visto só a primeira página. Eu falei, mas esse laudo pericial parece que está, mas está tudo bem, importante falar. Depois eu fui ler todo. Minha gente, eu imprimi isso aí para guardar. Então, assim, não se resume, professor, apenas a esses que estão aqui. Muitos que estão sentados ali produziram documentos. Porque você viu o processo aí, né? Todo despacho, então tem o pessoal da secretaria, chefe de secretaria, cartório, enfim, até o escrivão. Cadê o escrivão? Lá o escrivão ali, polícia. Então, minha gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa menina tem que fazer concurso para delegada, viu? Você tem que ser, eu acho que tem que fazer concurso para delegada. Pronto. Aí, vocês não acham que ela tem vocação para ser polícia? Ela tem, ela fica muito à vontade. Quando entraram os dois policiais, ele também, ele já tem cara de polícia também. Eu juro que eu pensei que ia grampear e levar, porque professor, depois de um determinado momento aí, eu sentado nessa cadeira, eu não sabia mais como ia terminar isso não. Eu sei como começou. Agora, com Elivan, pediu contradita de testemunha aqui. Você perdeu aqui. Pediu contradita de testemunha. E lá fora ele perguntou, professor, eu vou pedir a contradita, porque não sei o que. Professor, não faça isso não, pelo amor de Deus. Esse negócio. Aí ele chegou e ele fez mesmo. Ele assim, mas foi um ponto alto, né? Então, assim, a juíza teve muito trabalho para manter, né? Mas terminou tudo maravilhosamente bem. Realmente, vocês reforçam a nossa convicção de ser professor. Você não estava aqui, mas a gente colocou a sua palestra, né, sobre o rito especial da alienação parental. Então, eles estudaram, se inspiraram para elaborar o laudo pericial com base na sua palestra. E na época que eu convidei Delasmar para isso, eu formulei a temática. Eu disse assim, Delasmar, eu quero que você fale sobre isso. Ação declaratória de alienação parental. E, enfim, acabou que Delasmar não só deu um parecer, uma palestra, mas eu acho que formou um convencimento, eu vou dizer assim, uma capacidade de influir, quem sabe, o legislador para pensar mesmo em reconhecer, né, a ação declaratória como um rito especial. Gente, eu só gostaria de ter certeza de quem não participou disso aqui, porque não é justo também. Tem alguns alunos que não participaram, não é isso? Ou todos participaram 100%? A sala inteira foi dividida em grupos. Sim. Eu não pedi para que não todos viessem aqui. A perfeição ia demorar. Não, claro, mas todos participaram 100%. Então, fechado, esse estágio de vocês é 10, não tenho dúvida, certo? Agora, dia 15, vocês vão me entregar um trabalho sobre provas. Porque perceberam a importância da prova? Eu sei que Elivan entendeu. Elivan entendeu, porque ele contestou a prova, teve alegação de fraude de documentos, teve juntada de prova extemporânea aqui e foi impugnado. Já trouxe agora a fotografia nesse momento, não, tem que ter juntado antes. Então eles impugnaram provas, né, extemporâneas aqui, alegaram que a prova era falsa, provaram que a prova era falsa. Trouxeram testemunho para provar que a fotografia tinha sido alterada. Tudo isso que aconteceu, né? Então, se você não souber bem esse assunto de provas, ainda está faltando muito. Porque a força e a eficácia da prova, a gestão das provas no processo de conhecimento, vocês já perceberam que é muito importante.
Certo? Então vamos combinar o seguinte: façam um trabalho e me entreguem dia 15 sobre provas. Não, se vocês fizerem um trabalho bom, vai ficar todo mundo com a nota excelente. Não já tenho 10, vai ficar todo mundo com a média acima de 9, eu prometo. Tá certo? Ô Marília, tu tinha que ver sua cara quando apareceu a montagem.